mais ou menos 1h30, 2 horas a decisão, uma decisão unânime. Portuguesa rebaixada, punida, Fluminense permanece na primeira divisão. Cabe recurso, insisto, mas é difícil que esse panorama seja alterado, né, Trajano? Olá. Olá. Bom, como diria o Zé Trindade, o que é natureza cabe para ser empregado aí. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas. Desculpas pelo seguinte, logo que saiu essa notícia da possibilidade da Portuguesa ser rebaixada e o Fluminense subir, eu confesso que eu fiquei assim, não digo que fiquei blasé, mas eu não reagi como deveria ter reagido. Logo de cara, eu falei, não, se cumpra a lei. Mas na medida que o tempo foi passando e lendo artigos, colunas do Juca, do Tostão, do Mauro César, do Hugo Giorgetti e principalmente do João Máximo, que é torcedor do Fluminense, por isso que eu falo principalmente. Hoje, né? Foi hoje. Todas elas começaram a me despertar, vendo que eu estava um pouco, não digo insensível, mas não estava reagindo com a minha trajetória, com a minha postura, com a minha visão do mundo, que deveria ser outra. Então já estou me posicionando aqui, me solidarizando com o torcedor da Lusa, falando no meu repúdio, da tristeza de ver o Campeonato Brasileiro acabar desse jeito. Porque o João Máximo, eu achei muito bom o artigo do João Máximo no Globo de domingo, que há posições contrárias dele, eu acho do Maír, e ele fala da lei fria e do espírito da lei. Ora, se não cabe analisar o espírito da lei, não precisava ter julgamento. Já decretava logo a queda da Portuguesa, a subida do Fluminense. Claro. E mais uma coisa que me deixou hoje, particularmente hoje, irritado e indignado. À medida que eu fui lendo esses artigos, fui me inteirando mais, tomando posição, sendo mais coerente com o meu histórico, eu fui me irritando, eu fui me decepcionando. Mas sempre achei, e não concordava até então, e também não concordo, que o Fluminense tivesse uma participação muito grande na história. Foi a Portuguesa que fez uma lambança, poderia ser punida com multa, alguma coisa qualquer, mas não com rebaixamento e provocando a subida do Fluminense. Mas ao ver o entusiasmo do advogado do Fluminense, o empenho dele no tribunal, para um time que dizia que não tinha nada a ver com isso, o advogado deu um show. Teve um comportamento de filme de Hollywood, naqueles tribunais que a gente vê, e o comportamento de um bando de babaquara na porta do tribunal, tripudiando, enchendo, perturbando a vida do torcedor da Lusa que saiu daqui e foi para lá em 2 ônibus. Esse torcedor, esse comportamento do torcedor e o comportamento do advogado do Fluminense me levaram a ficar mais irritado com essa situação que não termina agora, vai terminar no dia 26, porque a reunião do pleno é dia 26, apesar de serem outros auditores, mas o que tudo indica, os engravatados já decidiram pela queda da Portuguesa e pela subida do Fluminense. É triste a gente ver um campeonato que já foi fraco tecnicamente, mas teve suas virtudes, teve momentos de emoção, que ia ficar no G4, quem ia cair, quem ia para a Sul-Americana, algumas revelações, principalmente de treinadores, que a gente vai falar daqui a pouco, terminar desse jeito. Um time como a Lusa, que é 12º colocado no campeonato, que sempre vive ali no limite, que faz um tremendo esforço, apesar de muitas vezes suas diretorias não corresponderem, para se manter na Série A. Perde jogador, atrasa pagamento, mas também não é privilégio da Portuguesa atrasar pagamento e perder jogador. Mas que no campo conseguiu sobreviver. Eu acho que o torcedor digno do Fluminense não tem direito de comemorar essa subida, vamos dizer, essa permanência na Série A. Deveria se calar diante de tudo que aconteceu nessa tarde e noite hoje lá no tribunal. Então vai daqui a minha solidariedade ao torcedor da Portuguesa e um protesto, um repúdio a tudo que aconteceu. Perdeu o futebol brasileiro hoje, Juca? Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um ingênuo. O Zé é engraçado, né? Porque ele faz essa autocrítica, chama a si mesmo de pouco sensível. E eu... Mas logo depois ele volta por cima. Claro, não, mas é que eu chego à conclusão de que eu sou um romântico incurável, porque eu estava inteiramente cético em relação a qualquer coisa, achando que a Portuguesa estava ferrada. E não sei,
de ontem para hoje, a movimentação, esses artigos todos, tudo que você lê de pessoas que você curte, que você gosta, também o artigo do João Márcio. Só que, na minha cabeça, acho que o artigo do João é de hoje, não, mas de manhã. são dois ou três diferentes. Um do Globo, de domingo, Isso, e teve o de hoje também. De hoje ao aqui lado lá. contra isso. Foi esse que eu li. E falei, quer saber, essa gente não vai ter coragem de afrontar tanto o bom senso. Porque é isso que você disse, quer dizer, eu quero deixar claro, todo mundo sabe, quer dizer, quem me acompanha sabe, eu não tenho nenhum respeito pelo STJD, acho que ele não devia existir jamais. Porque eu sou simplesmente favorável ao Tribunal de Penas. Está ali o que está escrito, pune e tal, como a FIFA faz, como a Itália faz, como se faz pelo mundo civilizado do futebol. Agora, se é para ter um julgamento, então você não pode simplesmente se limitar à letra fria da lei, é óbvio. Você tem que olhar para as nuances. E a Portuguesa, que fez um erro imperdoável, e eu quero dizer ao torcedor, ao sócio da Portuguesa principalmente, que antes de reclamar do STJD, ele tem que ir para a porta do Canindé e nunca mais eleger nenhum dos responsáveis por essa lambança feita pela sua direção, a começar do fato de nomear um advogado no qual a própria direção não confia, tanto que o está acusando aparentemente sem justificativa, porque prometeram a mim mostrar as provas da procura deste advogado no fim de semana e até agora não entregaram essas provas. Mas, enfim, e dizer que eu lamento que o Fluminense vá ser mais uma vez pego para Cristo, porque, como disse o Zé, até torcedor tinha lá comemorando. Lembrou aquele presidente que abriu champanhe quando fugiu de disputar a Série B? Mas se o atual presidente não entra lá como parte interessada, os sócios do Fluminense estariam na porta das Laranjeiras para fazer um processo de impeachment dele. Ele era obrigado a defender os interesses do clube. Podia fazer de maneira mais discreta, né? Depois de dizer que não tinha nada a ver com isso. Mas o que eu quero dizer é do meu desalento. Eu estava acreditando que fosse pelo menos ter jogo. E não teve jogo. A defesa da Portuguesa foi pífia. Foi pífia. 1-0 à esquerda. Mas se tivesse sido brilhante, o melhor advogado do país, nada. Não. estava tudo já o jogo jogado. 5-0, tudo não tinha definido. jeito. Né? E no pleno vai ser do mesmo jeito. Eu só quero chamar a atenção para uma informação que eu obtive e que eu não sei se pode mudar alguma coisa, não acredito que vai mudar coisa alguma. Mas, situação irregular por situação irregular, o presidente da comissão disciplinar do STJD, Paulo Valede Perry, está há 10 anos no STJD. A Lei Pelé, parágrafo 2º, se não me engano, do artigo 55, diz que os membros do STJD podem ter 8 anos como auditores. 4 e mais uma reeleição. Se ele está 10, está irregular. É o homem que presidiu hoje a sessão. Talvez seja um argumento para português. Tem que perder os pontos. O STJD tem que perder os pontos. Tem que perder os pontos. É isso aí. É isso aí. Eu acho só isso. Mais ou menos assim, a desproporção da pena é mais ou menos assim. O cara roubou um pão e foi condenado à prisão perpétua. É isso. Aliás, eu até brincava no